Falando em Estados Unidos, o Mota há pouco destacou algumas das nomeações ou indicações, anúncios de Donald Trump para sua administração, que irá começar no mês de janeiro do próximo ano. Inclusive, ontem nós falamos sobre Elon Musk. Depois de Elon Musk, Donald Trump nomeou Robert Kennedy Jr. como secretário de Saúde e Marco Rubio como secretário de Estado. Kennedy é sobrinho do ex-presidente John Kennedy, filho do ex-procurador-geral e ex-senador Robert Kennedy, ambos assassinados na década de 1960. Ele é conhecido por suas posturas mais rígidas em relação a vacinas e prometeu durante a campanha de Trump que agiria para retirar o flúor da água potável. Já Rubio, crítico do governo e do judiciário brasileiro, será o responsável pela diplomacia norte-americana. A nomeação do senador republicano, inclusive, causou preocupação no Planalto. Marco Rubio é crítico da aproximação do Brasil com a China e com a Venezuela, além de já ter condenado a suspensão da rede social X aqui no país. Você, Cristiano Beraldo, teve esse anúncio há pouco, inclusive, Robert Kennedy Jr. É importante destacar para a nossa audiência, né? Tentar trazer alguns destaques. Quem é ele? Por qual razão foi escolhido por Donald Trump, que a gente pode esperar de Robert Kennedy Jr. e Marco Rubio, que você até chegou a comentar no dia de ontem também. Pois é, Caniato, Robert Kennedy Jr., sem dúvida nenhuma, uma indicação já esperada, porque ele concorreu como um candidato a presidente independente, estava com uma intenção de voto bastante significativa, sobretudo na camada dos eleitores mais jovens, e acabou, então, desistindo da sua candidatura para apoiar Donald Trump e se tornou um aliado importante de Donald Trump nessa reta final da campanha. Ele tentou, como toda a família Kennedy, ele era membro histórico do Partido Democrata, mas ao tentar desafiar Joe Biden nas primárias do Partido Democrata, ele foi simplesmente impedido. Houve ali uma atuação autoritária do Partido Democrata que não quis que houvesse uma disputa de primárias com Joe Biden. E veja só a ironia, depois de Joe Biden anunciado, o candidato democrata teve que abrir mão porque claramente não tinha condições de saúde para seguir na sua campanha. Então, Kamala Harris, a sua vice-presidente, foi indicada para concorrer em seu lugar. E aí, durante essa atuação, essa candidatura de Robert Kennedy Jr., uma das suas principais bandeiras, se não a sua principal bandeira, era chamando a atenção como a população americana vem adoecendo, como obesidade se tornou um problema gravíssimo, como doenças crônicas se tornaram um problema gravíssimo, e ele atribui a responsabilidade para este quadro doentio da sociedade americana ao papel da indústria de remédios e a indústria de alimentos. Então, Donald Trump hoje, quando fez a indicação de Robert Kennedy Jr. para ser o secretário de saúde dos Estados Unidos, destacou que os Estados Unidos está refém, sobretudo do lobby que essas indústrias tão poderosas exercem em Washington. E Robert Kennedy Jr. vai ser uma figura fundamental para quebrar esse ciclo de poder que vai liberando medicamentos e alimentos e tal, não no melhor interesse da sociedade, mas no melhor interesse das empresas. Acho que é uma adição extremamente importante para a equipe de Donald Trump, que representará uma melhora, ou pelo menos tem este potencial de representar uma melhora significativa na dinâmica dessas indústrias com a sociedade. Depois a gente fala do Marco Rubio. Você, Dávila, Robert Kennedy Jr. vai chefiar a pasta da saúde, enfim, secretário de saúde, e muitas projeções para essas mudanças importantes. O Beraldo destacou alguns pontos fundamentais e que a gente projeta para a administração de Donald Trump. Surpreso com o nome? Muitos já tinham aventado essa possibilidade, né? Não estou surpreso, não. Mas eu vou fazer uma crítica aqui que eu acho que o Mota não vai gostar, mas é sempre bom ter um contraponto. O que eu acho que está errado nessa composição do ministério de Donald Trump, de uma forma coletiva, é que tem uma visão muito homogênea demais. E por que uma visão muito homogênea é ruim? Porque que isso coloca
o governo em risco? Primeiro, perde-se o senso crítico, empobrece a qualidade do debate de ideias e de opinião. E o exercício é visto como uma falta de lealdade ao presidente. Dávila, sua imagem está congelando, o seu áudio está ok, mas sua imagem está congelando. Conseguimos já? Não, já ajustamos, deu certo aí a conexão. Você pode retomar, por favor. Então, essa homogeneidade, como eu disse, ela perde esse senso crítico, ela empobrece a questão da qualidade do debate de ideias e de opinião, e ela impede o exercício do contraditório, porque se alguém falar alguma coisa contra, é visto como um desleal apoiador ao presidente. Isso é muito ruim. Eu lembro nossa frase do nosso grande dramaturgo, o Nelson Rodrigues, que dizia que a unanimidade é burra. E é verdade, quando você tem uma homogeneidade de ideias, você cria uma espécie de burrice coletiva, né? Porque, no fundo, você não consegue ver o ponto cego que um está vendo. Então, o que você precisa num ministério não é um ministério do yes man, né? Eu acho que o que você precisa sempre no ministério é todos estarem afinados com as propostas do governo, mas ter essa pluralidade de ideias e de opinião. Isso é fundamental para oxigenar o governo e evitar que o governo seja atraído pelo ponto cego. Então, esta excessiva homogeneidade eu não vejo como uma virtude, eu vejo como um enorme problema porque no caso, principalmente no caso dos Estados Unidos, porque uma coisa é o governo errar com uma visão homogênea no Brasil, outra coisa é o governo errar com uma visão homogênea na maior potência do mundo. Esses erros podem ser fatais, não só para os Estados Unidos, como para o mundo. Mas é um bom ponto esse, viu, Dávila? Você, Mota, um secretariado muito homogêneo, todos muito parecidos, e claro, quero te ouvir também sobre Robert Kennedy Jr. Bom, esse é uma boa crítica que a gente pode virar ao contrário e transformar num elogio. Eu vejo isso de uma forma muito positiva. Eu acho que é raro você encontrar um ministério, né, um grupo de secretários com tanto alinhamento. Em geral, esses ministros, secretários são escolhidos para atender conveniência política. É justamente o que a gente critica quase todo dia aqui no Pingos, né? O sujeito ganha um cargo de ministro da Saúde, não é porque ele entende nada de saúde ou porque ele pensa da mesma forma que o partido que está no governo federal. Não. Ele ganha o cargo de ministro da Saúde porque ele vai ajudar a gente nas eleições de 2026 naquele município lá, né? E assim vai, são todos os ministérios. Dávila, o senso crítico nos Estados Unidos está na esquerda americana. É só o que a esquerda americana tem, senso crítico. Eles acham que o Trump é o capeta. Eles tentaram tirar o Trump do jogo político a qualquer custo. Eu acho que o Trump não teve nenhuma outra alternativa a não ser montar um ministério de vingadores. É a única forma dele conseguir sobreviver e desmontar esse mecanismo do mal que foi criado na política americana e que cria filhotes em outros lugares. E agora eu vou discordar um pouquinho mais de você, porque eu acho que o Ministério tem diversidade. Se pensa só nisso, Dávila. Vários daqueles que foram escolhidos por Trump para serem ministros concorreram com o Trump na candidatura à presidência, né? Como Vivek, por exemplo, e Robert Kennedy, que era candidato independente. Você quer maior diversidade do que isso? Convidar o sujeito que queria tomar o seu lugar para trabalhar com você? Viva o Trump! Para privilegiar o debate, você, Dávila, depois eu passo para o Beraldo. Vai lá. Não, mas existe uma total homogeneidade em torno das ideias ali do Trump. Eu entendo que, lógico, faz esses convites, mas não existe uma pessoa, e eu acho isso super importante, Mota, ter pessoas que falem. Aliás, a única pessoa que está escolhida nesse ministério que fala as verdades para o presidente Trump e as portas fechadas, que é o correto, é a Suzy Wells, é a Chief of Staff, é a ministra da Casa Civil. É a única. E isso é muito importante. No governo, você sabe muito bem que toda a infraestrutura do governo faz com que todo mundo queira agradar o presidente. Então, se você larga do ministério que todo mundo está lá para agradar, onde é que está
a opinião que fala, olha, é melhor a gente ficar atento a essa política aqui, melhor ficar de olho nesse dado aqui. Não tem esses sinais de alertas. E isso é um problema em governo. Eu vi vários governos no Brasil e eu me lembro, os melhores presidentes eram aqueles que eram cercados de ministros, que discordavam muitas vezes e que falavam a verdade. E isso servia como um enorme filtro para que as políticas públicas saíssem mais redondas. Então, me preocupa o alinhamento exclusivo em torno de determinadas ideias e que não haja pluralidade na visão de mundo e de política pública. Você, Cristiano Beraldo, seu ponto de vista, Beraldo. Não, eu queria só pegar esse ponto que o Dávila trouxe do yes man, né? Aquele que fica falando sim para tudo, mas destacar que essas pessoas que estão sendo chamadas por Trump, elas têm ideias muito próprias em relação às áreas aonde elas vão atuar. E houve manifestações do próprio Trump, e aí trago um exemplo aqui do próprio Robert Kennedy Jr., em que, ao ser perguntado sobre questões de saúde, o Trump respondeu, olha, essa é uma área que no meu governo, se eu for eleito, quem vai cuidar é o Robert Kennedy Jr., ele é que conhece isso profundamente, ele é um cara sensacional, fantástico, e eu vou delegar isso a ele. Quando você vê o papel do Elon Musk, não é que o Trump tem um projeto para eficiência governamental e o Elon Musk vai estar lá só para executar aquele projeto. Ao contrário, o Elon Musk tem um projeto e o Trump, no seu papel de maestro, vai fazer com que cada uma dessas áreas, conforme a expertise dos seus secretários, né, que no Brasil seriam chamados de ministros, possam funcionar para resolver esses problemas imensos que hoje tiram competitividade dos Estados Unidos e dificultam o progresso, a prosperidade da população americana. Então, eu acho que existe, sim, um formato para que isso tudo funcione sem que seja num papel desempenhado pelos secretários de yes men. Acho que eles terão bastante autonomia e funcionarão ali sob supervisão do presidente e, obviamente, sob supervisão do Congresso também. É importante para a gente debater com os nossos comentaristas. Depois do break comercial tem mais, hein? Muito rapidinho, 1 minuto e meio. Eu conto com você, fique por aí. Os Pingos nos Is. Jovem Pan. Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is, os assuntos importantes desta quinta-feira, sempre contando com as análises dos nossos comentaristas. Cristiano Beraldo, Roberto Mota, Luiz Felipe Dávila. Estávamos falando, antes do break comercial, dos anúncios, das nomeações de Donald Trump para o seu ministério, para o seu secretariado. Trouxemos a informação de Robert Kennedy Jr., que vai chefiar a pasta de saúde, e também Marco Rubio, senador Marco Rubio, inclusive teve muitas repercussões aqui no Brasil, integrantes da base governista no Congresso Nacional e também na administração federal, no Palácio do Planalto. Muitos viram com desconfiança o nome de Marco Rubio. Vou trazer de novo os nossos comentaristas, mais um giro para falar especificamente do Marco Rubio. Você, Cristiano Beraldo, Marco Rubio causa desconfiança no governo federal, na cúpula do governo federal, por qual razão? Porque ele já se posicionou publicamente contra uma série de medidas e opiniões, não só do governo brasileiro, mas de membros do governo brasileiro desde muitos anos atrás. Então, é sabido que ele marca em cima, conhece os problemas do Brasil, conhece os problemas da América Latina e não vai dar a vida fácil para quem fica fazendo carinho em ditador. Marco Rubio tem consciência do que representa, por exemplo, uma aproximação com o Irã, que no caso do Brasil é meio que uma aproximação boboca de um país que não tem absolutamente nada a ganhar, segurando na mão de ditadores sanguinários desse país que financia terrorismo em todo o mundo, que financia a morte de judeus. Então, Marco Rubio sabe muito bem diferenciar uma coisa da outra. E o Brasil vai ter mais dificuldade de ficar fazendo esse papel de bobo para agradar os seus amiguinhos
enquanto vai perdendo relevância internacional. Marco Rubio sabe que as empresas envolvidas no escândalo do Petrolão não podem ficar financiando coisas em países que estão ali de mãos dadas com os ditadores. E ele vai exigir uma postura do Brasil que até aqui o Brasil não tem se mostrado disposto a entregar. Então a vida do Brasil será mais difícil. Aí eu coloco aqui um alerta, Caniato. Vai ser muito importante o papel do embaixador brasileiro em Washington. Não pode ser simplesmente alguém da burocracia, vai ter que ser alguém com muita habilidade e interlocução com este novo núcleo do poder. Senão vamos ficar simplesmente à margem das coisas que vão acontecer no mundo a partir da posse de Donald Trump. Marco Rubio será o representante, será o responsável pela diplomacia norte-americana e, como bem disse o Beraldo, ao longo dos últimos anos ele fez uma série de manifestações críticas ao judiciário brasileiro, criticou a aproximação do Brasil com a China, com a Venezuela e também se manifestou pelas redes sociais, condenou a suspensão da rede social X aqui no Brasil. Você, Mato, o que a gente precisa destacar e quais aspectos a gente precisa trazer para essa nomeação, esse anúncio de Marco Rubio como o chefe da diplomacia norte-americana? Pois é, para a insônia de muita gente, o senador Marco Rubio será o secretário de Estado dos Estados Unidos. Rubio é neto de cubanos, é anticomunista e assinou uma carta em protesto contra a suspensão do X no Brasil. O secretário de Estado americano tem um enorme poder, que inclui, entre outras responsabilidades, autorizar a emissão de vistos de entrada nos Estados Unidos. Eu queria fazer só um comentário a respeito do ponto que o Dávila levantou. Eu fiquei fazendo uma reflexão aqui e eu não acho que o Trump se cerca de yes men, de gente que abaixa a cabeça para ele. Eu não acho, por exemplo, que o Elon Musk seja um yes man. Eu tenho certeza que o Elon Musk dá a real para o Trump. E talvez tenha sido por causa disso que o Trump tenha vencido a eleição. Robert Kennedy não é um yes man. Inclusive, Robert Kennedy teve algumas discordâncias públicas com o Trump. J.D. Vance, o vice-presidente, também não é um yes man. Inclusive, alguns anos atrás, o J.D. Vance fez críticas duras, ácidas, públicas a Trump. Eu não acho que o Trump precisa de yes man. Eu acho que ele precisa de pessoas inteligentes, corajosas e que compartilham da mesma visão do mundo que ele. Isso sim, eu acho que isso é essencial. E essas são as pessoas que ele escolheu e, mais importante de tudo, são as pessoas que escolheram ele. Quer fechar você, Dávila? A escolha de Marco Rubio para secretário de Estado é a escolha de um senador experiente e que vai executar a política externa que Trump pregou na eleição e o povo americano votou. Então, está alinhado, está correto. É uma política antiditadores, ou seja, os Estados Unidos vai ter uma postura cada vez mais dura em relação à China, à Irã, à Venezuela, a Cuba e outras ditaduras. Isso vai prejudicar, sim, muito essa diplomacia de espuma do sul-sul do Brasil. Isso mostra que num país como os Estados Unidos, com um presidente que tem convicção, essa política de espuma brasileira, de querer ser agora anti-Ocidente, não vai trazer bons resultados. O segundo ponto importante, Marco Rubio, como senador, votou uma matéria que dificulta a saída dos Estados Unidos da OTAN. E isso é muito bom. Isso mostra que os Estados Unidos continuarão comprometidos com a OTAN, o que é algo fundamental para a defesa da Europa. Me preocupa a questão da Ucrânia. Se os Estados Unidos rifarão a Ucrânia para tentar um acordo com Putin, ou se Putin vai jogar duro e não aceitar as condições, e aí sim os Estados Unidos poderão apoiar ainda mais a Ucrânia de uma maneira muito mais incisiva para poder pôr um fim a essa guerra. De qualquer forma, é uma atitude
que vai resolver parte deste conflito que se arrasta na Europa há muito tempo de maneira inconclusiva. Portanto, Marco Rubio é uma pessoa qualificada, que tem história em votações importantes na política externa no Senado e que vai cumprir à risca a política externa de Donald Trump, que foi legitimada nas urnas. Algum ponto adicional, Beraldo? Claro que muitos se questionam, muitos se perguntam sobre a política anti-imigração de Donald Trump. O que deve mudar? O que se sabe sobre a implementação dessas novas medidas, hein, Beraldo? Só para a gente encerrar esse capítulo. Não, o ponto principal não é nem a questão de visto. O ponto principal é a imigração que acontece pela borda do México, pela fronteira do México, onde atravessam pessoas de várias nacionalidades, não só mexicanos, e que ficou completamente fora de controle durante o governo Biden. Então, Trump, certamente, com Marco Rubio e outros indicados já para cuidar especificamente dessa questão de fronteira, vão tomar medidas muito duras para impedir essa imigração ilegal, porque realmente houve um desbalanço na questão de mão de obra, sobretudo as atividades menos remuneradas, mas, sobretudo, um aumento da criminalidade. E isso precisa ser controlado, isso precisa ser contido. Então, essa política de fronteira será muito importante. Agora, essa parte de concessão de visto, os Estados Unidos sempre teve um critério assim, muito claro e rigoroso em alguns casos e tal. Eu não acho que isso mude de forma significativa, não. Seguiremos atentos, monitorando essas movimentações nos Estados Unidos.